Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/seitonoi-brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia e se você está à procura de respostas, acaba de encontrá-las. Está no ar o sempre esclarecedor programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E depois o preletor Heitor Miyazaki esclarece por que crianças inocentes adoecem. Nós temos que procurar usar palavras positivas, palavras que possam fortalecer, fazer com que as pessoas sintam cada vez mais forte dentro de si, que são filhos de Deus, que são vida perfeita de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Sem compreendermos a ideia de continuidade da vida, ou seja, que nossa trajetória não começou nesta encarnação e nem aqui terá um fim, não conseguimos entender certos fenômenos. Por exemplo, uma pergunta intrigante às vezes surge na mente das pessoas. Por que crianças inocentes adoecem? Quem responde é o preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado, um abraço a todos, pessoal de Cuiabá, todo o pessoal de São Paulo, Estado de São Paulo, município de São Paulo, muito obrigado, um abraço a todos, muito obrigado. Vamos estudar mais um pouquinho dessa filosofia maravilhosa chamada Seitonoi. Primeira pergunta diz o seguinte: venho escrever-lhe, pois não tenho mais contato com meu filho. Quando ele tinha 15 anos, eu optei em retornar à minha família novamente, o pai dele, do qual eu estava separada por divergências intensas entre nós. Retomando o meu casamento, meu filho optou por não ir comigo, ficando com os avós paternos. Isso para ele, na época, foi abandono por minha parte. Hoje ele está com 23 anos, tem uma imensa tristeza no coração, usando de apelos como alta velocidade, fumo, bebida, sexo, como apoio para sua identidade. Não tive a inteligência e o amor para resgatá-lo. Hoje eu casei novamente, moro em Londres com meu companheiro e ele, meu filho, no Brasil. Ele não quer mais falar comigo e disse que eu fui embora pela segunda vez. A primeira, quando eu tentei em vão retomar o casamento com seu pai. Agora, quando retomo minha vida com outro companheiro, o que faço? Não sinto mais amor. Se coloque no lugar do seu filho e veja que ele tem motivos, razões para proceder dessa forma. Mas, por outro lado, entenda que as mentes se comunicam. Como as mentes se comunicam, é fundamental que, normalmente, entre em contato com ele mentalmente, pedindo perdão por tudo que aconteceu. Aprenda, dentro da Seitonoi, a praticar a oração do perdão. A oração do perdão, você praticando dezenas e dezenas de vezes, o seu sentimento, essa vibração de paz e amor, de perdão, de ser perdoada por ele, isso fará com que ele possa captar esse sentimento seu e, consequentemente, aos poucos ele venha mudar. Mas, por outro lado, não pense que fazendo uma vez, duas vezes seja suficiente. É importante fazer várias e várias vezes durante um bom período de tempo e assim as coisas vão se concretizando. Por outro lado, depois de um mês você praticando no mínimo 50, 70 vezes por dia a oração do perdão,
Depois de um mês você escreve para ele, ou telefona para ele, pedindo perdão por tudo o que aconteceu. E dizendo que o ama intensamente, que o ama muito e que todos os dias ele não sai da sua mente. É fundamental que você proceda com essa humildade de dizer, pedir perdão, e que na situação não deu certo o casamento, por isso que aconteceu tudo isso. Não adianta somente você ligar para ele e falar dessa forma antes de pedir a oração de perdão. Ou seja, enquanto você não se sentir perdoada por ele, por mais que você tente falar com ele, ele vai manter essa distância. Porque, na verdade, vai ser uma projeção daquilo que está no seu inconsciente. Enquanto houver sentimento de culpa na sua mente, esse procedimento não vai dar certo. Ou seja, as orações não vão surtir efeito devido ao seu sentimento, que vai se julgar, você vai se julgando, você vai se autocondenando, você vai se autopunindo, mantendo a distância do seu filho. Por isso que na oração do perdão da Seitonê, uma parte diz, eu te perdoei, você me perdoou, você precisa se sentir perdoada do fundo do coração. Por esse fato, para que isso possa ocorrer, não é uma oração do perdão, não pode ser racional, ela tem que ser emocional. E para que seja emocional, não basta 5, 10 vezes por dia. É importante que faça dezenas de vezes, por isso que Cristo respondeu à pergunta de Pedro. 7 não, mas 70 vezes 7. Porque à medida que você for fazendo, praticando, chega um momento que começa a atingir o seu subconsciente e começa a atingir dentro daquelas partes do seu inconsciente, do seu subconsciente, vai ficando retida, gravada essas palavras, eu te perdoo, você me perdoou, eu te perdoo, você me perdoou. E quando chega nesse ponto, realmente ocorre uma mudança, não somente dentro de você, mas na mente do seu filho também. Okay? Existem muitos relatos assim, por esse fato, recomendo que leia o livro Lições para o Cotidiano, ou então leia o livro de minha autoria, Conquiste a Felicidade com Amor. E quando você ler e reler esse livro, você vai sentir realmente uma situação bem diferente, ok? Pratique diariamente, se comunique mentalmente com ele. Há um fato que aconteceu mais ou menos 40 anos mais ou menos, isso na década de 60, uma senhora disse mais ou menos uma situação semelhante, que o filho dela havia saído de casa. Saído de casa por quê? Porque ele sonhara com o pai que tinha falecido, o pai havia falecido um ano antes, e o pai no sonho falou para o filho, se você continuar maltratando a mamãe, trazendo problema para a mamãe, eu venho te buscar. E o garoto ficou apavorado, tinha 16 anos, e saiu de casa. E quando estava em Minas Gerais, mandou a carta para a mãe, dizendo, mãe, eu estou indo para a Bahia, não me procure que eu não vou deixar o endereço. Quando a senhora receber a carta, já estarei a caminho da Bahia. E eu saí de casa por causa desse motivo. Aí então eu disse para essa senhora, mentalmente conversa com ele, filho, muito obrigado por ser um filho maravilhoso, a hora que você quiser pode retornar que a porta está aberta. E toda hora ela foi fazendo essa oração, obrigado meu filho, obrigado, eu te perdoo, você me perdoou, muito obrigado, seja bem-vindo, a hora que você quiser, pode voltar aqui, mamãe te espera de braços abertos, com muito amor, a porta está aberta. E ela foi repetindo, 4 dias depois, o filho volta para casa. Então, as mentes se comunicam, ok? Uma outra pergunta é de uma pessoa que não quis se identificar. A pergunta é, tem cura para esquizofrenia na Seitonê? Tem, e há vários casos, alguns casos, exemplos, que ocorreram. Um desses casos aconteceu na Academia de Biúna. Estava orientando o seminário e uma senhora disse que tinha um caso do filho dela que estava com esse problema. Então eu disse que 2 fatores deveriam ser conhecidos por parte dela. Primeiro é que entre os antepassados do filho, pode ser antepassados por parte dela ou do marido, houve desarmonia. E que quando as pessoas brigam muito, quando estão na terra, depois quando retornam para o mundo espiritual, continuam brigando, esse choque pode gerar esse tipo de problema. E pode ser também quando ocorre alguma pessoa da família que morreu com um problema mental. E essa senhora falou, as 2 coisas aconteceram. Então, seguindo a recomendação que eu dei, ela leu intensamente a Sutra Sagrada para os Antepassados e antes da Sutra leu
a oração do perdão, a explicação da oração do perdão e a revelação divina da grande harmonia, e em seguida a chuva de néctar da verdade. E mentalmente pedindo para que todos os antepassados se harmonizassem. E também fez a parte, durante 49 dias, oração para essa pessoa da família que havia falecido com problema mental. O garoto ficou bom, estava com 22, 23 anos, ficou totalmente curado e voltou a trabalhar, voltou a estudar e trabalhar, trabalhando de dia, estudando à noite. E ela carregava a foto do menino antes e depois ele curado. Por isso, tem cura sim, ok? Então vamos estudar dentro do tema sobre por que as crianças inocentes adoecem. Então vamos explicar uma série de fatores. O livro que utilizarei é este livro, Você Pode Curar a Si Mesmo. Esse livro, na realidade, foi traduzido por solicitação, atendendo a solicitação de muitas pessoas, porque havia somente em espanhol. No Peru, os japoneses de lá haviam traduzido, e os brasileiros, quando iam para lá, eles pediam, me compra um livro lá, porque eles queriam saber, mesmo não sabendo muito bem o espanhol, muitas pessoas queriam ler esse livro. E finalmente foi traduzido para o português. Aqui diz, na página 191, as crianças são extremamente suscetíveis às sugestões que vêm do mundo à sua volta. Elas são muito sensíveis às sugestões. São tão sensíveis que crianças, qualquer coisa capta na hora. Por exemplo, para a criança aprender a falar um idioma, é num instante, é rapidinho. Quando uma família tem uma criança de 5 anos, muda para um país onde os pais têm dificuldades com esse idioma, essa criança de 5 anos rapidamente já está falando o idioma do país. Tanta sensibilidade, tanta facilidade que tem para reter as informações. Elas captam as vibrações mentais dos pais, dos professores e outros adultos. Então, vamos por parte. Elas captam vibrações mentais dos pais. Nesse livro que eu citei, Conquiste a Felicidade com Amor, aliás, é importante que vocês adquiram, porque os direitos autorais eu cedi todinho para a Fundação Grande Harmonia, uma escola que a Seitonê tem no Rio Grande do Norte, e a Seitonê é mantenedora juntamente com a prefeitura, se bem que a maior parte fica para a Seitonê. Então, você estará ajudando essa fundação de 300 alunos num local muito pobre, onde até os pais têm dificuldades para criar os filhos, e alguns alunos estudam à noite embaixo do poste da eletricidade da rua, do poste da rua, porque não tem energia em casa. Voltando aqui. Eles captam as vibrações mentais dos pais. Então, nesse livro, Conquiste a Felicidade com Amor, eu mencionei um fato real que aconteceu em São Caetano do Sul. Era uma senhora que tinha... Essa senhora, filha dessa senhora, tinha 3 anos de idade e as pernas estavam voltadas para dentro. Ela usava aparelho ortopédico, mesmo usando aparelho ortopédico, quando ela andava de vez em quando, ela batia um pé na ponta do pé na outra, a ponta do outro pé e caía. E os aparelhos ortopédicos não estavam surtindo efeito. Então, expliquei a ela o seguinte, as pernas simbolizam os antepassados e os pais. E a perna direita simboliza a senhora, a perna esquerda simboliza o seu marido. Se a perna direita está para dentro e a perna esquerda também está para dentro, significa o quê? Que a senhora só fica vendo defeito no seu marido e vice-versa, e ele vendo defeito na senhora. E ela disse, é isso mesmo que acontece. Eu só vejo defeito no meu marido e ele só vê defeito em mim. Falei, então, chegue em casa, converse com o seu esposo e diga o seguinte, vamos fazer um trato. Doravante, eu não verei mais defeito em você, nem você verá defeito em mim. Vamos combinar? Não vamos criticar um ao outro, tá certo? E ela falou com o marido aceitou. Passado 2 meses, eu lembrei do fato e perguntei para a irmã dessa senhora. Falei, dona Antônia, como é que está a sua sobrinha? Falou, professor, eu esqueci de falar para o senhor, mas depois daquele dia, a minha sobrinha, a cada dia, as pernas iam endireitando 1 centímetro. E hoje ela está 100% curada, sem usar aparelho ortopédico. Então, dentro do que está aqui, elas captam as vibrações mentais dos pais. E quando os pais estão em desarmonia, isso projeta na criança. Por isso, outro detalhe também, que captam as vibrações
dos professores e dos adultos. No Japão tinha um garoto que todas as vezes que usava um pullover, determinado pullover, ele adoecia. Ele ficava doente e até gozar. Quando não usava aquele pullover, ele não ficava doente, mas quando usava aquele pullover, adoecia. Aí lembraram que aquele pullover foi confeccionado pela empregada da casa no momento em que ela estava com ódio da patroa. A patroa chamava a atenção dela e ela ficava com raiva. Foi quando essa empregada foi confeccionando esse pullover. Ou seja, toda a vibração mental de ódio fica impregnado na roupa que a pessoa usa. Se vocês devem ter notado isso quando vocês vão a determinados locais. Tem locais que você se sente bem, tem uma paz. Local que faz orações, local onde existe muita harmonia. Mas tem locais que você entra e você não se sente bem. Que é a vibração que está no local. Por isso, os nossos pensamentos, a forma como nós pensamos, sentimos, tudo isso também fica na casa, fica nos objetos, ficam em todos os lugares que você passa por onde você vive. Okay? Por isso que também existem vibrações muitas vibrações negativas que ficam em determinados locais, certas empresas. Aí a razão de acontecer muitos acidentes de trabalho, muitos problemas, máquinas que quebram, é devido a uma série de conflitos, harmonia que existe de uma forma muito silenciosa. Voltando aqui ao caso da criança. As crianças são influenciadas pelas palavras e atitudes deles. Ficam impressionadas quando algum colega adoece. Isso é comum, né? Quando vocês olham assim uma família, uma criança adoece e de repente o irmão também adoece. Ele fica sugestionado pelo fato do irmão ter ficado doente e começa a pensar, acho que vai acontecer comigo também. E acaba adoecendo também da mesma forma. Por esse fato que também ocorre em certas situações, que diz, são influenciadas pelas palavras dos adultos. E é isso que acontece muito quando os pais, muito preocupados com a saúde dos filhos, eu lembro quando tinha 5 anos de idade, brincando com um amigo, coleguinha, amigo, assim, estava na casa dele, no quintal, aí esse colega deitou no chão, estava muito quente, ele deitou assim no cimento, e a mãe, não, fica assim não, filho, você vai ficar doente, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Toda hora repetindo, você vai ficar doente, não deita no chão não, mas estava muito calor e nunca minha mãe falava essas coisas. E realmente esse amigo estava sempre com problema de saúde. Por quê? De tanto a mãe falava, você vai ficar doente, não faça isso, você vai ficar doente, não sei o quê. Isso faz com que enfraqueça e todo esse sugestionamento manifeste na saúde da criança. Tanto na terapia natural como na terapia espiritual, a força vital age no sentido de concretizar a ideia sugerida e gravada na mente. Aquilo que a pessoa ouve é como uma hipnose. Não sei se você já assistiu hipnose, mas no momento que a pessoa é hipnotizada e é sugestionada, é sugestionada a pessoa que ela está com um doce gostoso na mão e você dá um limão, por exemplo, para a pessoa. E fala que é um bombom recheado daqueles bombons gostosos, daquele bombom gostoso, delicioso, de chocolate com um monte de recheio. Ele, no estado de hipnose, quando o consciente está dormindo, na hora que é hipnotizado, o consciente está dormindo. E o consciente é a parte da mente que pensa, que raciocina, é a parte do intelecto, a parte da mente que questiona. Ele está dormindo. Então, o hipnotizador está falando diretamente com o subconsciente. E o subconsciente aceita a sugestão. Vocês devem ter assistido, algumas pessoas, um dos senhores deve ter assistido na televisão, uma pessoa em hipnose, você dá um limão e fala que é bombom, ele vai comer como se fosse bombom. Na hora que a pessoa desperta essa pessoa que estava em estado de hipnose, que estava em estado de transe, acorda, ela vê que não é. Ele fala, olha só o chocolate que você está comendo. Ele vai ver que não é chocolate, é um limão. E isso faz com que a pessoa, na hora, ela viu que quando está em estado de hipnose, ela simplesmente obedece. Por isso, ocorrem esses detalhes. Okay? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar usar palavras positivas, palavras que possam fortalecer, fazer com que as pessoas sintam cada vez mais forte dentro de si, que são filhos de Deus, que são vida perfeita de Deus. Normalmente as pessoas pensam de forma contrária, que nós somos sujeitos a isso, sujeito àquilo. Quanto mais enfraquecer a nossa mente, pior será. Antigamente a gente via as crianças
os pais falavam qualquer coisa, se não mata engorda, se não mata engorda. E comiam e não ficavam doentes. Hoje não, daqui vai ficar doente, ficam sugestionados e acabam adoecendo. E por isso que é importante que nós transmitamos a verdade, que nós somos vida perfeita de Deus, somos vida eterna de Deus, que a nossa vida é uma vida poderosa, é uma vida sublime, a vida em si é uma vida, a nossa vida é tão perfeita que não adoece e não morre. A vida não adoece e não morre. Okay? Tanto assim que nós reencarnamos várias vezes e quando a pessoa se reencarna, não reencarna com a doença que ela teve na vida anterior que levou à morte. Não, apenas foi morte do corpo carnal. A pessoa não se reencarna, quem morreu do coração não se reencarna com problema cardíaco. Tanto assim mostra que a vida é perfeita. Okay? Isso é que nós temos que compreender e transmitir para os nossos filhos. Outro detalhe é viver em harmonia. Já que o conflito, a mente dos pais em conflito faz com que as crianças adoeçam, então os pais, você que é pai, você que é mãe, procure viver em harmonia com a família, com o seu cônjuge. Consequentemente, os filhos vão crescer fortes e saudáveis. Tá certo? Então, um detalhe também fundamental, para que nós possamos dar continuidade a esse programa, se você ainda não está com mantenedor, para que possamos ajudar, não digo que seja um valor muito alto não, que seja 20, 30 reais, sei lá, quanto puder, então ligue para o 0800 770 2600 e se inscreva como mantenedor e assim estaremos ajudando muita gente. Foi através desse programa que muitas pessoas obtiveram cura, algumas pessoas que estavam pensando em suicídio desistiram do suicídio, graças a esse programa. Então, essa colaboração que nós estamos pedindo é um ato apostolado, de um verdadeiro apóstolo que tem o objetivo de salvar mais pessoas. Não é objetivo de ganância, de vaidade, nada disso. É um trabalho simplesmente para ajudar as pessoas. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fica por aqui mais um programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E para finalizar aquele momento gostoso, né, que o nosso programa sempre acaba em um momento de oração, gente, orar faz com que um instante qualquer se torne um marco de significados profundos que divide o passado sombrio e o futuro todo iluminado. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.